Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos dê tudo aquilo que precisamos, para poder ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. Então, continuando aqui o estudo, as duas naturezas dos salvos. Então, no estudo passado, nós estudamos sobre as duas naturezas do salvo, Como foi que foi adquirida estas duas naturezas, porque antes só existia uma. Mas depois apareceu outra, devido ao pecado do homem. Então, em 1 Coríntios 2,16, nos diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Todo salvo tem a mente de Cristo. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite, e que o Senhor abra o nosso entendimento para aprendermos a sua palavra, que o Senhor me ajude na transmissão da sua palavra, que eu seja instrumento em suas mãos, que eu fale aquilo que o Senhor colocar na minha boca, para que os teus filhos e filhas cresçam espiritualmente para a tua honra e a tua glória e para a sua vinda. Assim eu te peço que o Senhor também supra todas as necessidades de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo, seja espiritual, seja física, financeira, saúde, seja o que for. Que o Senhor esteja abençoando e suprindo as suas necessidades. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, as duas naturezas do salvo. Romanos 7, do 19 ao 25. Vamos ver o que é que Paulo nos diz lá. Romanos, capítulo 7. Os versos do 19 ao 25 nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, aqui tem o mal e o bem. Há uma guerra entre o mal e o bem que tem dentro do salvo, a velha natureza e a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é o bem, a natureza do mal é o pecado, é o mal, Então, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, não quer deixar. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior é o homem espiritual. É o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. E o homem interior, que é o nosso espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, ele quer fazer o bem. Mas o mal que está em nós, que é o pecado que habita na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, ele quer fazer o mal. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros,
braços, pernas, membros, corpo, né? Porque segundo o homem, o verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui há duas leis. A lei do entendimento da palavra de Deus, que nós sabemos que não podemos fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas tem outra lei, a lei do pecado, que quer quebrar a lei de Deus, que está no nosso entendimento. Nós entendemos que não podemos pecar, que não podemos matar, que não podemos roubar, que não podemos falar mal dos outros, que não podemos brigar com os outros. Mas vem outra lei, né? A lei do pecado, que quer fazer tudo isso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, com o entendimento, com o conhecimento, com o Espírito, eu, com o entendimento, sirvo. Com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, a carne e o espírito são inimigos, como nós já vimos lá em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, o verso 17. O espírito luta com a nossa carne, porque são opostos. O espírito de Deus no nosso espírito sendo guiado. Seja bem-vinda, Maria Dedé, que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, a lei da nossa carne é a lei do pecado, é a lei da desobediência, a lei que o homem recebeu quando desobedeceu a Deus. É a lei, é a natureza satânica que recebemos quando Adão pecou. Então, esta outra lei quer desobedecer a lei de Deus, que o nosso espírito quer obedecer. Então, em Romanos 7, de 19 ao 25, Paulo deixa bem claro estas duas naturezas, que são elas: a natureza de Jesus, que Adão tinha antes do pecado, e a natureza da serpente, que Adão e toda a humanidade recebeu depois do pecado, que é a nossa carne, né? Em Gênesis 2, 16 ao 17, Deus dá para Adão uma ordem: não comer ou quebrar as leis que ele, Deus, havia dado a Adão. Então, quando Deus diz não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está dizendo o seguinte: não quebre as minhas leis, porque Deus já tinha dado algumas leis para Adão. No verso 16 de Gênesis 2, Deus permite ao homem, criatura humana, comer todos os frutos das árvores, né? Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, a árvore que lhe daria o conhecimento do mundo terreno, dominado pelo conhecimento da carne e do mal, né? Do pecado do diabo. Comer o fruto das outras árvores seria comer alimento para o seu corpo, porque Deus fez
para o nosso corpo toda espécie de frutos, árvores de todo jeito, né? Para o nosso corpo físico, mas Deus fez uma árvore especial para o nosso espírito. Deus fez a árvore da vida, que é o próprio Jesus. A gente vê isso em João capítulo 15, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus é essa árvore verdadeira, ele é essa árvore da vida. Ele é a palavra que alimenta o espírito daquele que é filho de Deus, né? A árvore da vida seria, então, quem se alimentasse da árvore da vida estava se alimentando da palavra de Deus, estava sendo obediente à palavra de Deus, que é Jesus, né? Que é Jesus, e permaneceria espiritualmente, mentalmente e fisicamente na presença do Pai Eterno. Então, quem se alimentava da árvore da vida, que era Adão e Eva, só tinha eles dois, enquanto eles comessem deste alimento espiritual, a árvore da vida, eles teriam vida eterna. Mas no dia em que desobedecesse e comesse o fruto da árvore que dava o conhecimento tanto do bem quanto do mal, então eles morreriam, não poderiam comer mais da árvore da vida. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal seria a rebelião contra as leis que Deus deu para a sua criatura ou humanidade, representada em Adão. Então, se Adão desobedecesse a ordem de Deus e comesse o fruto que Deus disse para ele não comer, então ele estaria se rebelando contra a palavra de Deus. Quando Deus diz que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que se Adão comesse o fruto daquela árvore, ele estaria se rebelando contra a soberania de Deus e ele conheceria o mal que esta rebelião contra Deus traria. Foi o que aconteceu com o anjo rebelde, né? Quando nos rebelamos contra a palavra do Pai Eterno, estamos fazendo o mesmo que fez o anjo caído, quando se rebelou contra o Pai Eterno lá no céu, e sua mente e seu espírito e o seu corpo mudaram. Por quê? Porque Lucifer era um anjo bonito, era um anjo muito belo, lindo, que era brilhoso, morava no jardim do Éden, no Éden espiritual, ele era obediente a Deus, ele era o regente do curau. Deus ungiu ele para guardar o jardim, o Éden, né? Então ele era um anjo muito querido e responsável e era santo. Mas quando ele se rebelou contra a palavra de Deus, então ele se tornou completamente diferente. A mente dele se corrompeu, o espírito dele morreu e o corpo que era espiritual se tornou um corpo terrível, né? O corpo que era espiritual e bonito se tornou terrível. Aquele anjo que era um anjo de luz, que andava na obediência à palavra do Pai Eterno, e no brilho das pedras preciosas, agora vive nas trevas, com uma mente morta e na desobediência ao Pai Eterno, tentando levar muitos com ele para o castigo eterno, que é o lago de fogo. Então você pode ler isso aí em Ezequiel, capítulo 28, os versos do 11 ao 19. Ali relata
como ele era antes do pecado e como ele ficou depois do pecado. Então, o anjo querubim, que foi ungido por Deus para guardar o Éden, ou sua condição original, que Deus o fez, agora se havia corrompido e passou a comercializar, ou melhor, começou a corromper, né? Os outros anjos, começou a enganar, começou a mentir para os outros anjos, para poder trazer os anjos para o lado dele, para que o Pai eterno não tivesse os seus anjos que ele criou. E muitos destes anjos que se deixaram enganar por Satanás, se rebelaram também contra Deus e também foram transformados espiritualmente, mentalmente. E os seus corpos espirituais ficou com um ser completamente horrível, né? O que era belo se tornou horrível, o que era luz se tornou trevas, o que era santo se tornou profano, e o que era belo se tornou horrível. Todo o ser daquele anjo, daqueles anjos, né, foi mudado, toda a sua essência, né? O que era bom se tornou ruim, o que era luz se tornou trevas, e o que era belo se tornou nojento, né? E horrível. Aqueles anjos se tornaram inimigos do Pai Eterno e mortos para sempre. Anjos sem luz, com as suas mentes corrompidas e deformadas pelo pecado, e o corpo daqueles anjos se tornou nojento, né? Se tornou horrível. Então, aqueles anjos deixaram de ser santos para se tornarem imundos, né? Uma terceira parte dos anjos se corromperam no céu pelas mentiras e engano deste anjo rebelde. Já na terra, devido à mulher e o homem, ou melhor, a família que Deus criou para gerarem filhos para ele, Deus, se corromperam. Toda a humanidade também já nasceu ou nasce corrompida, com um espírito morto, com uma alma deformada e um corpo nojento, né? Um corpo pecaminoso e caminhando para a morte. Então, quando a pessoa pecou, ele ficou parecido com Satanás, né? Ele morreu espiritualmente, a sua mente ficou deformada, ficou com o pecado, e o seu corpo está cada dia ficando mais velho, envelhecendo. Você vê uma pessoa de 15 anos, de 10 anos, um bebezinho, é diferente de um de 61 anos como eu, né? Então, a gente está ficando velho, nosso corpo está ficando feio. Então, uma pessoa de 80, 90 anos, você vê que já está completamente deformado. Então, isto foi o que aconteceu com a humanidade devido ao pecado. Em João capítulo 3, verso do 19 ao 21, Jesus fala desta alma do homem, ou melhor, em João 3, do 19 ao 20, Jesus fala da alma do homem que ama o pecado, que ama a maldade. Os irmãos já estão cansados de ouvir, né? Se me acompanha esse texto, mas tem alguém que ainda não ouviu. E eu vou ler mais uma vez, aqui os versos do 19 ao 21 nos diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o verso 19, Jesus diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, os homens que amam o pecado, eles não querem vir para a luz, eles não querem vir para Jesus, para que ninguém questione as coisas erradas que eles fazem. Eles não querem mudar a sua maneira de viver, por isso eles não vêm para a luz. Então, aqui em Gênesis 2:7, a Bíblia diz aqui que Deus fez o homem. Assuste, vem aqui, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, Deus, ele fez o homem, o corpo do homem do pó da terra, e neste corpo ele soprou o fôlego da vida, ou melhor, ele soprou a alma que dá vida ao corpo e o espírito que se comunica com o Pai Eterno. Então, a nossa alma, ela grudada no nosso corpo, dá vida ao nosso corpo e se comunica com o mundo exterior, que é o mundo terreno. Já em João 3:21, Jesus diz o seguinte, no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os que praticam a verdade, aqueles que fazem a vontade de Deus mesmo sem conhecer a Deus, eles vão vir para Jesus. Quando eles ouvirem a verdade de Cristo, eles vão vir. Por quê? Porque as obras deles vão ser reveladas ao mundo e que são feitas em Jesus, porque eles fazem a vontade de Deus, né? Então, João 3:21, Jesus mostra o homem que, apesar de ter a sua alma ou mente contaminada pelo pecado, mas também pratica a verdade, obedece à verdade de Deus, pois dentro dele também tem a palavra de Deus, e esta pessoa quer viver na obediência à palavra da verdade. Segundo o próprio Jesus, esta pessoa, ela vai vir, né? Ela vai vir para a luz, ela vai se aproximar da luz, pois as suas obras são feitas em Deus. Ela pratica as obras que Deus quer, assim como Cornélio, né? Cornélio, Deus mandou Pedro até Cornélio. Cornélio era um gentil, mas ele praticava as obras de Deus. Ele fazia o que era o bem e ele orava a Deus. E Deus mandou Pedro até onde ele. E ele foi salvo e foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles que praticam a verdade, eles se aproximam da luz e a luz vai estar nele, que é Jesus. Então, é isso que acontece com os que, embora não tenham conhecido ainda Cristo, mas vão conhecer, eles vão se aproximar de Jesus, porque eles procuram obedecer, procuram viver na prática da verdade. Aqui em Romanos, capítulo 7, os versos do 19 ao 25, nos diz assim. E eu já li isso aqui, mas vou ler mais uma vez. Do 19 ao 25. Diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, o homem interior, o nosso espírito. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que é o espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo aqui relata, né, nesse texto, Paulo relata a luta entre, né, que ele, né, ele está falando a luta dele, que é também nossa, a luta do salvo, que temos dentro de nós, esta luta do Espírito de Deus, no nosso espírito, lutando com a nossa carne. A nossa carne quer fazer as coisas erradas, quer desobedecer a Deus, mas o nosso homem interior, o nosso entendimento de que temos que obedecer a Deus, tem prazer na lei de Deus, mas existe outra lei nos nossos membros, na nossa alma, no nosso corpo, que quer desobedecer a Deus. Como Jesus diz em João 3:21, estas pessoas que praticam a verdade, elas se aproximarão, ou se aproximam da luz, que é Jesus. Mas aqueles que amam as trevas, que amam o pecado, elas não se aproximarão da luz, elas não vêm para a luz, pois elas não querem que ninguém mande elas mudarem a sua maneira de viver, pois elas amam viverem como vivem. As pessoas que vivem no pecado e amam o pecado são aquelas que nunca se achegarão à luz, pois a alma ou a mente desta pessoa já está morta, ou melhor, a alma desta pessoa, né? A mente dessa pessoa já morreu, ela não quer mais saber da verdade. Essa pessoa já foi completamente, já teve a sua mente completamente mudada. A mente ou a alma desta pessoa já se tornou totalmente a mente do diabo. Ela não muda mais. E ela não acreditará na verdade, por mais que esta verdade brilhe para ela. Então, aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Paulo nos diz assim, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, nos diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Então, aqui está falando do anticristo. Então, ele vem com toda a mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Os que perecem, eles vão aceitar o anticristo, eles vão amar o anticristo, porque eles vão amar, eles amam a mentira, eles amam o engano, eles amam a maldade. Então eles vão amar o anticristo, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então eles não querem a verdade. Eles não aceitam ser questionados seus pecados. Eles não querem mudar. Então, essas pessoas vão aceitar o anticristo, que é o mentiroso, né? E por isso, Deus lhes enviará a operação do engano, a operação do erro, para que creiam na mentira,
Deus já está mandando essa operação do erro. Esse engano, a gente vê aqui no Brasil como está, não é? O engano, a mentira, a injustiça, como é grande, não é? Então Deus já está mandando. Por quê? Porque essas pessoas que não amam a Deus, que não querem a Deus, eles não vão aceitar a verdade. Então Deus manda, Deus permite que o diabo venha com a mentira, para que essas pessoas acreditem na mentira do diabo e seja condenada, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. Então Deus manda a verdade e a mentira. E o homem que é da mentira, que já está com a mente completamente corrompida, ele não vai crer na verdade, ele vai crer na mentira. É por isso que Deus manda, o homem tem o direito de escolher, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher Deus ou o diabo. Foi o que Adão fez. Ele tinha Deus na sua vida, mas Deus permitiu que ele fizesse a escolha dele. Se ele quisesse realmente Deus, ele continuaria com Deus. Mas se ele resolvesse mudar de Deus, então ele escolheria Satanás. E Adão e Eva escolheram Satanás. Então, a pessoa que já teve a sua mente totalmente mudada para a mente e o engano, disse Jesus em João 3,20, esta pessoa aborrece a luz e não vem para a luz. A mente dela já está nas trevas e ela odeia a luz. Esta pessoa, a mente dela já morreu, já foi completamente dominada, já foi completamente mudada. Satanás já mudou a mente dessa pessoa. E a gente vê muitas pessoas nesta situação, com a mente completamente mudada, principalmente esses jovens, né? Essas universidades receberam essa doutrinação satânica que a mente deles a mente dessas pessoas está completamente dominada, mudada. Elas não creem mais na verdade. Para elas a verdade é a mentira do diabo. Então, estes são a descendência da serpente, Gênesis 3,15. Então, em Gênesis 3,15, o mundo passou a ter dois tipos de gente, os que são de Deus e os que são do diabo. Mas em João 3,21, existe outro grupo de pessoas que, apesar de ainda não ter vindo para Jesus, apesar de não ter confessado Jesus como seu Salvador, o Senhor, como Salvador e Senhor, essa pessoa procura fazer a vontade do Pai Eterno, procura obedecer a palavra de Deus. E Jesus diz que esta pessoa se aproxima da luz que é Jesus. Porque mesmo a palavra de Deus ainda não tendo chegado a ela, mas ela já está, como Cornélio, fazendo as obras de Deus. Estas pessoas vêm para Jesus e as suas almas serão alumiadas pela palavra que é a verdade. Aí você lê lá em João 8:32 e o Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui em Mateus 6, do 22 ao 24, nos diz o seguinte. Então, Mateus capítulo 6, os versos do 22 ao 24, nos diz assim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Satanás. Não podemos servir a Deus e a outra coisa qualquer. Então, em Mateus 6, 22 ao 24, Jesus aborda este assunto. Se os nossos olhos forem bons, ou melhor, se vemos as coisas, as pessoas, com os olhos de Cristo, que é a luz, logo o nosso corpo está sendo alumiado pela nossa alma, que está se tornando como a alma ou mente de Cristo. E ela está se tornando boa. Quer dizer, a nossa alma está, a mente de Cristo, a palavra de Cristo está alcançando a nossa mente, está tirando da nossa mente aquelas coisas ruins, o desejo de pecar, a maldade, está tirando da nossa mente, está revelando à nossa mente o engano de Satanás, a mentira. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira cai por terra da nossa vida, da nossa mente. E nós passamos a ignorar a mentira. Então, é a palavra de Deus quem vai mudar a nossa mente. E é mudando a nossa mente, muda a nossa maneira de agir no nosso corpo. Em Gálatas 5, do 16 ao 17, nos diz o seguinte. Eu já li isso aqui, não é? Gálatas 5, do 16 ao 17, Paulo nos diz, fala sobre a luta, né? A luta do Espírito de Deus e a nossa carne. Então, nós já vimos isto aqui, não é? Paulo relata esta guerra que ocorre dentro da pessoa que já veio para a luz e que já tem o Espírito do Pai Eterno, né? Aqui no versículo 16, nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, esta luta dentro do salvo é grande, né? Uma luta grande. Então, Jesus fala deste assunto lá em Mateus 6, 22 a 24, fala dessa luta, né? Da nossa carne com o Espírito de Deus no nosso espírito. Gálatas 5, 16, 17 também fala sobre isto. Então, esta guerra é uma guerra muito intensa entre a mente de Cristo em nós e a mente do diabo em nossa carne. Então, o diabo, ele quer trazer a nossa alma para a carne, porque é na carne o lugar onde ele tem poder. Então, a mente de Jesus é a luz que é Jesus, tentando levar a nossa alma ou mente para o mundo espiritual de Deus. No estudo passado, né, eu falei que a alma fica entre o corpo, o nosso corpo e o nosso espírito. E a nossa alma, ela tem
estas duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do diabo, que é chamado de pecado, a natureza do diabo. Nós chamamos de pecado. E a mente do diabo só traz para a carne, para as coisas exterior, para o nosso corpo. Mas a mente de Cristo leva para o nosso espírito, para o Espírito de Deus, para fazermos a vontade de Deus, para fazer a vontade, obedecer à lei de Deus, para ter comunhão com o Pai Eterno. E esta guerra aqui que Paulo fala em Gálatas 5, 16 ao 17, e Mateus também está falando lá em Mateus 6, do 22 ao 24, né? Então, continuando aqui, tentando levar nossa alma ou mente para o mundo espiritual de Deus, para a obediência total à palavra da verdade, para a obediência às leis de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele está lutando dentro de nós, na nossa alma, tentando trazer a nossa alma para o mundo espiritual, para obedecer a Deus. Como o próprio Paulo falou em Romanos 7,14, não é? A lei de Deus é espiritual. A lei de Deus é espiritual. A nossa alma também é espiritual. Por isso, a nossa alma, que é espiritual, precisa, né? Ela precisa se tornar espiritualmente para o Pai Eterno. Ela precisa se tornar, ela precisa se voltar, ela precisa ir para o Espírito de Deus, para o Espírito do Pai Eterno. Não vir para a carne, não vir para a matéria. A carne é matéria, feita de uma matéria chamada terra. Mas o Espírito é eterno, é espiritual, veio de Deus e tem que voltar para Deus. Então, nossa alma, a nossa mente é espiritual. E ela tem que voltar a fazer a vontade de Deus como fazia antes do pecado. Então, por isso é essa guerra, né? O inimigo, com a sua mentira, tenta trazer a alma. A alma são nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, as nossas emoções. E isso o diabo quer trazer para a nossa carne, para o mundo terreno, para o mundo exterior. Mas Deus quer levar para o espiritual, quer levar para Ele, Deus. Quer que a nossa alma se torne espiritual, se torne a mente de Cristo. Esta é a guerra, para que o nosso corpo também se torne espiritual. Quando a nossa mente, quando a nossa alma se voltar para Deus, se tornar a mente de Cristo totalmente, então o nosso corpo também, que é dominado pela nossa alma, vai se tornar também espiritual. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala, né, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam irrepreensíveis para o dia do Senhor Jesus, para o arrebatamento. Aqui em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, Paulo fala sobre a transformação do corpo daquele que está vivo e a ressurreição do corpo daqueles que já morreram, que será corpo glorificado. Porque quando o Espírito Santo fizer esta mente totalmente mudada, então ela se torna a mente de Cristo, então ela vai poder ter um corpo novo, um corpo glorificado, e ele vai ter um corpo, uma alma, um espírito e um corpo irrepreensível para o dia de Jesus, a volta de Jesus, né? Já a nossa carne, ou melhor, no mundo exterior do nosso ser,
A nossa carne é o mundo exterior, é o mundo visível, é o mundo palpável, nós já vimos isso no estudo passado. Então, o exterior do nosso ser, que é o nosso corpo, que Satanás, através dos nossos sentidos, né, quer levar a nossa alma a desejar este mundo e fazer a vontade dele, Satanás. Pois como o nosso corpo já veio de uma das criaturas de Deus, que é a terra, né? E ele, Satanás, como criatura também de Deus e governante desta terra, tem poder sobre a terra, e como nosso corpo também é pó, é terra, ou melhor, é terra, né? Satanás também tem poder sobre ele, sobre o nosso corpo. Se ele tem poder sobre o nosso corpo, se a nossa alma, que dá vida ao nosso corpo, for mudada para a mente dele, Satanás. Vocês entenderam? Então, se a nossa alma estiver completamente mudada na mente do diabo, que é a mente morta, que nós já vimos no começo do estudo, uma mente que não crê na verdade, não quer a luz, aborrece a luz. Então, esta mente não vem para Jesus. E é assim que o diabo quer que todos os seres humanos estejam, com a sua mente morta, né? Com a sua mente morta, para não ir para o Espírito de Deus. Então, o Espírito do salvo já foi ressuscitado, como diz Paulo em Gálatas 2:20. Então, vamos ver o que é que diz em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo está dizendo aqui em João 3,5 também diz que houve um novo nascimento, né? Então, aqueles que já nasceram de novo, Paulo está dizendo que não é ele quem vive mais, ele vive, quem vive nele é Cristo. Então, na nossa carne, na nossa alma, no nosso corpo, quem deve viver, quem deve governar, quem deve mandar é o Espírito do nosso Deus. E é por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, quer dizer, a minha carne foi crucificada com a carne de Cristo. Porque quem foi crucificado naquela cruz não foi o Espírito de Cristo, foi a carne de Cristo. E Paulo está dizendo isso: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu, não é mais minha carne, não faço mais o que minha mente quer, minha alma manda, eu faço o que Cristo me manda, o que o Espírito de Deus me manda fazer. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, a vida que vivo na carne, a vida que vivo na minha mente, na minha alma, não é mais a minha vida. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, na minha mente, quem vive é a minha fé em Jesus Cristo. Não mais os desejos da carne, os desejos do pecado, os desejos de Satanás, os desejos deste mundo, mas sim Cristo.
que vive na minha mente, que vive na minha alma. E se vive na minha alma, vive também na minha carne. Os que já passaram por um novo nascimento espiritual também precisam voltarem a ter a mente de Cristo, né? E aí, onde entra o Espírito de Deus no nosso espírito, para tirar da mente do salvo a mente da serpente. Então, aqueles que já receberam Jesus, que já nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, estas pessoas precisam do Espírito de Deus para que o Espírito de Deus tire da sua alma, tire da sua mente os desejos deste mundo, né? Tire da sua mente, limpe a sua mente do pecado, porque é só o Espírito de Deus quem faz isso. Tirar da nossa mente a mentira, o engano, a maldade. Em Gálatas 5,18, Paulo nos diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Por que Paulo fala isso? Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais sobre a lei. Porque em 1 Coríntios, vamos ver bem aqui, o que diz 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 56 e 57, nos diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 56 e 57 diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida. Desculpe, vou ler de novo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo nos diz que a força é o aguilhão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei. E depois que Adão pecou, ninguém mais pode cumprir toda a lei do Pai Eterno. Antes do pecado, Adão cumpria toda a lei de Deus, porque na alma dele só existia uma palavra, a palavra da verdade, só existia uma lei, a lei de Deus. Depois do pecado passou a existir duas leis, a lei de Deus, mas também a lei do maligno, que é o pecado, que é a carne. E nessa carne ninguém pode cumprir toda a lei. Por quê? Porque a carne está debaixo do pecado. Então não podemos cumprir. Por isso que Paulo diz, né? Paulo nos diz que a força da morte é a lei. E depois que Adão pecou, ninguém mais pode cumprir toda a lei do Pai Eterno. Foi por isso que a salvação não será mais pelas obras da lei, e sim pela graça. Porque pelas obras da lei ninguém pode ser salvo, porque ninguém cumpre toda a lei. Por isso que Jesus veio e levou sobre ele os nossos pecados. Então, quando Deus olha para nós, ele não nos vê, ele vê Cristo. Porque se ele nos enxergar, ele vai nos destruir. Mas ele vê Cristo que levou sobre ele os nossos pecados. Então não será mais pela minha obediência à lei, pois ninguém consegue
não consegue de si mesmo obedecer toda a lei de Deus. Sempre cairemos em algum ponto ou mandamento. Aqui Tiago 2 diz assim. Tiago, capítulo 2, versículos do 10 ao 13, nos diz assim. Tiago 2, do 10 ao 13. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, para nós sermos julgados pela lei, teríamos que obedecer toda a lei. Ninguém consegue. Então, ninguém, depois do pecado, consegue obedecer toda a lei de Deus. Então, nós sempre estamos pecando. Por isso que a salvação não é pela obediência à lei, mas sim pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus, porque foi Ele quem morreu para nos salvar. Então é só Jesus. Aquele que rejeita Jesus, rejeita a salvação e não vai ter misericórdia. Aquele que acha que está cumprindo a lei, mas ele julga o seu irmão, ele condena os outros, ele faz isso e aquilo, ele vai ser julgado do mesmo jeito que ele está julgando os outros. É sem misericórdia. Porque às vezes nós não roubamos, pensamos que não roubamos, né? Às vezes até roubamos. Tem muitas pessoas que enganam, né? Às vezes vai comprar uma coisa e engana nos centavos. Está roubando. Então devemos pensar bem, né? Antes de julgar os outros, porque nós não somos perfeitos, nós sempre estamos errando. Só que nós estamos procurando fazer a vontade de Deus e o Filho de Deus sempre está buscando, lutando para fazer a vontade de Deus, para matar a natureza ruim, para ser a cada dia mais santo. Mas isso não significa que nós seremos perfeitos neste corpo imperfeito, nunca seremos. Mas estamos buscando esta santidade em Jesus. E é o Espírito de Deus que está lutando por nós para a cada dia abandonarmos mais e mais este pecado, esta carne, essas obras da carne, essa natureza do maligno, ruim, essa natureza caída, o pecado, para sermos mais santos. E na volta de Jesus, o Espírito Santo vai transformar completamente a nossa mente, a mente de Cristo. Então, nossa mente será como a mente de Cristo. Assim como Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. A cada dia nós estamos ficando mais parecido com Cristo. Então, é por isso, né, que Paulo diz aqui, né, em Gálatas 5,18, Paulo nos diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Quer dizer, nós não estamos mais debaixo da lei, porque ninguém pode obedecer toda a lei. Então nós estamos na graça de Cristo, porque só Cristo obedeceu toda a lei. E Ele deu a vida dele para nos salvar. Antes do pecado, o homem só tinha uma natureza ou palavra dentro da sua alma, que era a verdade. E por isso ele era capaz de obedecer a palavra de Deus. Mas depois que ele pecou, não pôde mais. Não pôde mais. Homem pecador não pode
obedecer toda a lei de Deus, porque existe outra lei dentro dele, a lei do pecado. Ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal. Sempre é assim, porque tem essas duas leis brigando dentro de nós. Então, por isso, Jesus obedeceu o Pai Eterno. Por que Jesus obedeceu o Pai Eterno? Porque o corpo de Jesus, apesar de ser matéria humana, ele recebeu o corpo como o de Adão antes do pecado. O corpo de Jesus não era contaminado pelo pecado. E ele pôde obedecer toda a lei porque ele quis obedecer. Adão poderia, até hoje, e passar a eternidade toda naquele corpo que Deus fez sem pecar, se ele quisesse permanecer em Cristo, em Deus, mas ele não quis. Mas Jesus quis e ele nunca pecou. A alma de Jesus nunca se corrompeu. O que foi corrompido em Jesus foi o corpo terreno de Jesus. E o corpo terreno de Jesus foi corrompido com o nosso pecado. Não com o pecado dele, que ele nunca pecou. A alma de Jesus e o Espírito de Jesus não foram atingidos com o nosso pecado. Somente o corpo de Jesus, que era terreno, que veio da terra, que veio de Maria, foi atingido pelo nosso pecado, e é por isso também que o nosso corpo, juntamente com o nosso corpo, juntamente com o corpo de Cristo, já foi crucificado na cruz, mas a nossa alma é espiritual. E o Espírito de Jesus, e é somente o Espírito de Jesus que mora no nosso espírito, quem está fazendo esta mudança dentro dela. Então, nossa alma e nosso espírito são espirituais. E só quem pode mudar eles é o Espírito de Deus, e é o que ele está fazendo dentro de nós. O Espírito de Deus está mudando a nossa alma, que é espiritual, está tirando a mentira, está tirando o engano que Satanás ensinou para a humanidade. O Espírito de Deus está dentro do nosso espírito, lutando com a nossa mente pecaminosa, que quer nos levar para a carne ou pecado, para nos manter na escravidão do pecado. Em Gálatas 5, do 19 ao 25, e Romanos 8, do 7 ao 11, Paulo revela esta guerra entre o Espírito de Deus, que está no nosso espírito, contra a nossa mente caída no pecado, tentando levar a nossa mente para a nossa carne. Gálatas 5, do 19. Aqui nós também já conhecemos nessa parte, que as obras da carne, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, estas são as obras da carne, todo tipo de pecado. Paulo cita alguns, mas são muitos, né? Mas também existe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então, as obras da carne é a mente caída, que foi
colocada na nossa mente, a palavra do mal, o conhecimento do mal, né? Conhecimento do mal é tudo isso aqui. Conhecimento do mal é o adultério, prostituição, impureza, lascívia, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Tudo isso aqui são conhecimentos que veio depois do pecado, porque isso é coisa do maligno. Mesma coisa que Paulo fala em Romanos 8, do 7 ao 11. Então, Paulo revela esta guerra entre o Espírito de Deus, que está no nosso espírito, contra a nossa mente caída no pecado, tentando levar a nossa mente ou a nossa alma para a nossa carne. Então, as obras da carne, ela quer que a nossa alma fique escravizado nisso e faça a vontade dele, Satanás. A mente do pecado usa os nossos sentidos para atrair a nossa alma para o pecado, para as coisas agradáveis para a carne. Já o Espírito de Deus usa o fruto do Espírito, o fruto que é o seu Espírito, né? Que o seu Espírito produz. Gálatas 5, do 22 ao 25. Então, o fruto que o Espírito de Deus produz mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é tudo isto, não é? É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito é contrário às obras da carne. Então, esses dois lutam dentro do homem que tem Cristo. O fruto do Espírito vem o ódio, e o fruto do Espírito vai com amor. As obras da carne vêm com a prostituição. O fruto do Espírito vem com a fidelidade. E esta guerra dentro da pessoa. E aqueles que se deixam levar pela carne, significa que ama o mundo. Mas aqueles que lutam com a sua carne e domina, esses estão dizendo que amam mais o Pai Eterno. Aqui Romanos 10, 8, 10 e 6, 23, nos diz, né? Mas o Espírito de Jesus ressuscitará também o nosso corpo. Então, vou continuar aqui. Quando o Espírito faz esta mudança dentro da nossa alma, o nosso corpo, que é terreno e já foi corrompido pelo pecado, terá que morrer fisicamente. Romanos 8, 10 e 6, 23, né? Já fui crucificado com Cristo. Então, vê o que é que Romanos diz aqui, lê direitinho, vai ficar bem compreensível. Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se nós estamos em Cristo, nosso corpo, na verdade, está morto, porque ele vai passar por esse processo, né? Ele está morto, ele vai morrer, ele vai sofrer isso aí. Ele está morto, por quê? Porque ainda peca, porque ainda tem a velha natureza de Satanás, mas ela está sofrendo essa mudança. Mas o Espírito de Jesus ressuscitará também o nosso corpo mortal,
tanto pelo pecado como fisicamente. Então, o nosso corpo mortal, ele vai morrer, ele é morto porque ainda peca, mas ele vai morrer fisicamente. 1 Tessalonicenses 4, 17, lá fala da volta de Jesus e da ressurreição, né? Resumindo, dentro do salvo existe uma luta travada entre o Espírito de Deus e a nossa alma, né? Nossa mente, a nossa carne, né? Uma luta contra o outro, um lutando contra o outro. O Espírito de Deus luta contra a nossa nossa carne luta contra o Espírito de Deus. Então, a nossa carne, nossa mente caída, nossa alma, né, deturpada, ela quer levar a alma para o corpo, para o mundo exterior, para ficar no pecado, para fazer tudo que o diabo quer. Mas o Espírito de Deus, ele quer levar a nossa alma para o mundo espiritual, para ele Deus, para levar o nosso corpo a fazer a vontade de Deus também. É esta a luta. Os que já têm os seus espíritos vivos, pois já têm o Espírito de Cristo dentro deles, também terão as suas mentes completamente espirituais. Ou melhor, terão a mente de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas os do diabo terão as suas mentes completamente carnais. Gálatas 5, do 19 ao 21. E irão para onde Satanás vai. Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 15. Em Daniel 2, 12, 2, Daniel fala desta ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros para a vergonha e horror eterno. Jesus nos manda olhar para os frutos que a pessoa está produzindo, as obras da carne ou o fruto do Espírito. Olhe e você verá que tipo de árvore a pessoa pertence. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Dê o seu bonzinho aí. Dê o seu joinha. Dê o seu like. Comente. E mande essa live para outras pessoas. E assim você estará ajudando na evangelização e também no fortalecimento dos filhos de Deus. E que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.